título da palavra de hoje é o que significa ser embaixador do reino. E o texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, parte A. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 lá. Isso. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Eu quero grifar essa parte. Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Vou ler novamente. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Essa passagem afirma, como nós acabamos de ler, que nós somos embaixadores. Nós somos representantes legais do reino de Deus na terra. E com autoridade reconhecida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, também nos chama de cooperadores de Deus. Agora, há pessoas que cooperam apenas como cidadãos, outros como servidores, mas nós contribuímos no reino como embaixadores. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que os embaixadores de Deus trabalham para o crescimento do reino nessa condição. Deus confiou a nós a responsabilidade da propagação do Evangelho. Eu vou repetir. Deus confiou a nós a responsabilidade da propagação do Evangelho e de fazer discípulos. Embaixador é alguém investido de autoridade para representar um país, para representar uma nação ou para representar um reino. Quando eu oro, Deus sabe que eu estou orando. Quando eu estou pedindo, Deus sabe que eu estou pedindo. Quando eu estou intercedendo, Deus sabe que eu estou intercedendo. Quando eu estou adorando, Deus sabe que eu estou adorando. E quando eu estou na igreja, Deus sabe quem sou eu e quem é você. Então nós precisamos entender alguns princípios sobre isso, sobre ser embaixador do reino. E eu vou destacar somente 3 princípios. O primeiro princípio é: não posso ser embaixador omisso, alguém que não cumpre com as suas obrigações. Assim como todo embaixador goza de privilégios, o Brasil tem um embaixador, não sei se em cada país, mas ele tem os seus embaixadores. Nós, como embaixadores de Cristo, também temos os nossos privilégios. Porém, nós não podemos ser embaixadores descompromissados com a autoridade que nós representamos. Eu não posso desfrutar das credenciais de Deus. O embaixador anda em carro oficial, o embaixador trabalha, é claro, na embaixada. Eu não posso desfrutar das credenciais de Deus, usar o poder que há no nome de Jesus e negligenciar os meus deveres. E nas adversidades, pastor, o que acontece com o embaixador? A luta se levanta, mas a bandeira do Senhor também se levanta ao nosso favor. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a pergunta que fica é: como está o meu nível e o seu nível de compromisso com o reino que nós representamos? Segundo ponto, segundo princípio: o político ele pode ser infiel ao partido. O jogador de futebol pode jogar em um determinado time e torcer para o outro. Agora, o embaixador, porém, ele tem um juramento de fidelidade que inclui defender a sua nação. Será que nós temos sido fiéis como embaixadores? E o terceiro princípio, para terminar, é que alguns fatores podem impedir o embaixador de representar o seu país. O embaixador natural não pode dar opiniões contrárias àquilo que foi determinado pela sua chefia. Eu vou repetir. O embaixador ele não pode dar opiniões contrárias em relação à sua chefia que o contratou.
Em nosso caso, quando eu e você negamos o ato de dizimar e ofertar, nós estamos sendo contrários ao que foi determinado por quem nos comissionou. Nós precisamos agir e falar fielmente como a autoridade que nos enviou. E quais atitudes podem impedir o embaixador espiritual de ser reconhecido como tal? Primeiro, a preguiça. Segundo, rejeitar as instruções. Terceiro, o egoísmo. Quarto, a falta de reconhecimento para com aquele que lhe deu a oportunidade de exercer o papel de embaixador. Preste atenção nos versos que nós vamos ler. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, Lara, por favor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Do 7 ao 10, isso. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, amém? Terra de trigo e de cevada, videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvar o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Amém? Quem quer viver isso? Amém? Glória a Deus. Agora, nós podemos ler esse texto e ficar com a sensação de que algo está errado, uma vez que isso não tenha acontecido. E você pode perguntar assim: por que nós somos embaixadores, temos à disposição todas essas bênçãos, mas elas não estão se manifestando? Aí vem o versículo 11. Coloca o versículo 11, 8:11. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos decretos que hoje lhe ordeno. Esse é o segredo. O embaixador não pode virar as costas para isso. Orar, jejuar, ler a palavra, se consagrar, faz parte do nosso papel como embaixadores. Mas eu não posso fazer uma parte e esquecer a outra. Dizimar e ofertar também é a nossa missão como representante do reino aqui na terra. Porque a igreja, como eu sempre falo aqui em cima, necessita de recursos para que o evangelho prossiga. A questão não é o dinheiro e também não é o valor. Não, pastor, não. Porque o valor é você, sou eu quem escolhemos, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Deus é tão fantástico que mesmo que você semeie pouco, Ele vai ser fiel. Mas Ele não poderá ser fiel com muito, quando você dá pouco, porque é um princípio que foi estabelecido previamente. Estou terminando. Os compromissos que existem no reino que você representa estão sendo esquecidos. Eu tenho sido fiel a uma parte e esquecido a outra. Eu estou desfrutando daquilo que eu posso como embaixador, mas eu estou negligenciando a outra parte. Ser embaixador é uma bênção, e desfrutar dos privilégios que essa função traz consigo é o que eu quero. Você quer também? Amém? É uma bênção, tem privilégios, mas há princípios que precisam ser respeitados, e no caso desse momento do culto chama-se dízimos e ofertas. Se tropeçamos nesses princípios financeiros, fechamos a porta de entrada da manifestação da promessa de Deus na nossa vida. Nós precisamos fazer a nossa parte, sem fazer uma parte, sem esquecer a outra. Amém? Quantos querem dizimar e ofertar? Dê uma pausa, Senhor, no seu lugar. Paz, tudo bem? Olha, você acabou de assistir a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero te pedir para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Beijo, fica com Deus.